saudades, esteja entre nós. Participe através do facebook.com/ESI Curitiba ou através do nosso site. Você pode participar também adquirindo a sua lição na cpb.com.br. Hoje nós temos uma equipe muito querida aqui entre nós, os dois Paulos, né? O Rony e o Paulo. E a Mônica Pellini, também a nossa tradicional intermediária. Queremos nesse momento dizer para vocês que nós estamos abrindo esta semana praticamente dos 100 anos da Igreja Adventista, as comemorações dos 100 anos. Em 1915 foi inaugurado o nosso primeiro templo da igreja, ali na Saldanha Marinho, com a Brigadeiro Franco. Durante a semana toda, nós queremos desde já convidar você a participar dos cultos à noite. Todas as noites, às 19h30, nós vamos ter um ex-pastor que está pregando aqui conosco. Vai ser muito intenso, vai ser muito lindo. Não falte, convide seus amigos também para participar através da internet. Rony, poderíamos abrir o nosso estudo com uma oração? Sim, vamos lá. Senhor nosso Deus de amor, que inúmeras vezes nos dá exemplo de que esse amor é maior do que qualquer capacidade que nós temos de fazer escolhas erradas. Nos dê sabedoria e que nós possamos ser um veículo teu, para que nós possamos falar palavras que vêm de encontro com as nossas necessidades. Nós te convidamos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos. Que bom estarmos juntos aqui de novo. Que bom que você está aqui de novo com a gente. O Paulo também, pela segunda vez, né? Agora vai se tornar costumeiro, né? Amém. E o Zé Roberto. Nós continuamos falando esse trimestre inteiro sobre Jeremias. Eu achei muito interessante o título aqui, que ele fala A Crise Continua, porque a vida de Jeremias foi só em crise, né? Coitado, assim, não teve uma vida muito fácil, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês o verso principal que está lá em Jeremias, no capítulo 9, versículo 24, que diz assim: O que se gloriar, glorie-se nisto, e me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus está fazendo uma advertência aqui para que a gente não pense que as coisas boas são provindas de nós mesmos. Ele está relembrando aqui, se você quer se gloriar, se glorie de que eu faço isso por você. Não é você que é bom na história, né? Eu é que te dei capacidade, eu é que estou te habilitando para fazer isso. E uma coisa aqui outro texto também que eu gostaria de ler, é que ele está falando assim, como teria sido diferente a história de Israel se o povo tivesse aceito a mensagem de Jeremias. Eu fico assim, traçando um paralelo com a mensagem que Jonas deu ao povo de Nínive, né? É mais ou menos a mesma coisa, era um povo corrupto, idólatra, e que Jonas levou a mensagem e o povo inteiro se converteu. E nada mais aconteceu sobre eles, porque o que Deus tinha falado, olha, se vocês se arrependerem, não virá o meu juízo, não terá castigo, não vai acontecer nada. E é o que poderia ter acontecido aqui, né? Nessa história, exatamente igual. E aqui a lição diz o seguinte, imagine o que teria acontecido se as pessoas tivessem dado ouvidos a Jeremias e aceitado a advertência do profeta. Se tivessem dado ouvidos, isto é, se o povo, os reis, os líderes tivessem se humilhado diante de Deus, a terrível crise não teria sobrevindo. A chance de arrependimento estava diante deles. Mesmo depois de terem praticado tantas injustiças, tantas maldades, a porta da redenção e da salvação ainda não se havia fechado. Continuava aberta. Eram eles que simplesmente se recusavam a entrar por ela. E nós pensamos assim, como é que eles não conseguiam enxergar? E se a gente traçar um paralelo hoje em dia para a nossa vida? Quantas advertências que Deus tem dado para a nossa vida que a gente não está enxergando? A porta da graça continua aberta. Ele continua dizendo, olha, pode se arrepender, que a tua vida vai ser diferente, o meu amor está à disposição. Só que isso tem um limite. Certo? E houve esse limite para esse povo. E eu gostaria, Paulo, que você começasse aqui, falando na primeira parte, quais as razões que tinham para as pessoas se gloriarem?
Na verdade, Jeremias capítulo 9 começa mostrando o lamento que Jeremias teve pelo fato de seus pais e a população a qual ele tanto amava estar sofrendo, né? E, logicamente, esse sofrimento era em consequência das próprias atitudes, né? A gente pode escolher aquilo que a gente planta, mas dificilmente a gente vai conseguir escolher aquilo que a gente vai colher depois, né? E o que entristecia Jeremias e o que deixava ele preocupado é saber que a punição vinha das próprias mãos de Deus, né? Sabendo que Deus iria punir o povo como consequência daquilo que estava acontecendo. Então não era um evento aleatório que acontecia, né? Eles não estavam sendo atingidos pelas balas perdidas do grande conflito. Era uma punição direta do próprio Deus. Isso entristecia muito a Jeremias. Me chama muita atenção o verso que você leu, o verso para memorizar, onde é dito que se nós tivermos um motivo ao qual nós devemos nos gloriar, esse motivo deve ser conhecer ao Senhor. E aí eu paro para pensar bem assim, poxa, o povo que vivia na época de Jeremias, eles sabiam que existia um Deus que tinha criado os céus e a terra. Então, por que existiu esse... Por que Jeremias chamou a atenção do povo para que conhecessem a Deus se eles já sabiam que Deus existia? É que a ideia de conhecer a Deus, ou de conhecer alguma coisa na Bíblia, é diferente da ideia de simplesmente saber que existe. Por meio de Jeremias, Deus mencionou repetidamente a crise que estava acontecendo com o povo, e uma frase em que ele citou, Deus falou várias vezes eles não me conhecem, não me conhecem. E existem 4 momentos em que a palavra conhecer, a raiz hebraica da palavra é yadá, que é a palavra conhecer. Só que essa compreensão de yadá, o significado de conhecer, é muito mais prático do que teórico. Então, quando Deus fala bem assim, eles não me conhecem, não é que eles não tenham conhecimento teológico sobre mim. É que, infelizmente, eles não me conhecem como pessoa, eles não têm um relacionamento comigo. A palavra yadá, ela traz, no Antigo Testamento, a ideia, por exemplo, ela foi utilizada com Adão e Eva, em Gênesis capítulo 4, verso 1, quando fala bem assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve um filho. Então, o conhecer para Deus é muito mais do que simplesmente saber que Ele existe. O conhecer para Deus envolve relacionamento. De tal forma que, se a gente for para João, capítulo 17, verso 3, a Bíblia ela centraliza a salvação na questão do conhecimento de Deus. Ela fala bem assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus, a Jesus Cristo a quem Ele enviou. E ainda fala bem assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem conhece Jesus Cristo tem a vida eterna. Então, Jeremias está passando por um momento de dificuldade onde o povo estava perdendo tudo. E talvez, eu quero conversar agora com o pessoal que está em casa, nos assistindo, que talvez eu esteja falando para alguém que passou por meio de uma catástrofe e esteja perdendo tudo. Talvez você tenha perdido seus bens financeiros, as pessoas que você ama. Talvez você esteja passando por momentos de dificuldade ao qual você não consegue encontrar a solução para os seus problemas. E eu quero dizer uma coisa para você, que a coisa mais importante que você e eu temos que ter na vida, quando nós não temos nada, é esperança. Jeremias não perdeu a esperança. Jeremias ele sabia que estava tendo dificuldade, às vezes ele cambaleava, mas ele sabia que Deus era Deus e que no final as coisas iam dar certo. Mas a esperança que eu espero que você venha a ter não é a esperança do verbo esperar, é a esperança do verbo esperançar. Porque a esperança do verbo esperar é apenas esperar, é não fazer nada. Agora, a esperança do verbo esperançar é você ir atrás, é você correr para fazer com que as coisas aconteçam. Tem um homem que ganhou o prêmio Nobel, um médico chamado Albert Schweitzer, foi um estupendo médico do século XX, ele ganhou o prêmio Nobel em 1952, e ele tem uma frase bem significativa, ele fala bem assim, que a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele está vivo. Então talvez eu esteja falando para alguém que não tenha motivos para viver mais, tenha perdido as suas esperanças, talvez a gente esteja falando para alguém que quando acorda de manhã não tem uma motivação que o tire da cama, a não ser as contas e os problemas. Às vezes existem pessoas que não estão vivendo, apenas existindo, como se o dia em que ela está vivendo fosse o único. Para essa pessoa eu quero dizer, não perca as esperanças. Por mais difícil que esteja, não perca as esperanças. Por mais que você não consiga entender o que está acontecendo, não perca as esperanças. Porque como fala a lição de domingo, Deus ele se entristece junto com o seu povo. Quando fala que Jeremias passou por dificuldade, que Jeremias ficou triste, a tristeza de Jeremias era um pequeno reflexo da grande tristeza que Deus estava enfrentando. Se tem alguém, querido, que se preocupa com a tua felicidade mais do que você mesmo, é o próprio Deus. Talvez a gente não consiga entender o que está acontecendo, muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas tenha por certo que Deus te ama mais do que você mesmo e se preocupa com a sua felicidade mais do que você mesmo, e quando você chora, Deus chora junto. E é uma coisa interessante, né, Paulo, que você falou,
que na realidade Jeremias ele não perdeu a esperança porque ele tinha esse conhecimento de Deus, ele tinha esse relacionamento, né? Então ele tinha em quem confiar, porque eu acho que quando a pessoa ela perde a esperança porque ela não tem mais em quem confiar, em quem se apoiar, né? E isso realmente é muito triste. A gente estava falando aqui, o Rony e eu, um pouquinho sobre as práticas de idolatria, que é o nosso próximo tema aqui, e ele estava falando de muitas práticas aqui que não são reveladas aqui no nosso guia de estudo, e ele foi atrás, e eu gostaria que você compartilhasse com a gente, Rony. Beleza. Sempre o contexto histórico, ele amplia um pouco a nossa visão. Porque se nós formos ler somente o que fala por cima, fala, não, mas por que Deus queria castigar aquele povo? Não era o povo de Deus? Como um Deus de amor castiga? Na verdade, ele não estava castigando. Como nós temos o conceito de castigo. Eu não gostei daquela pessoa, vou castigá-la. Não, ele queria salvar. A intenção não era castigar. A intenção era fazer com que eles conhecessem Deus. Ele não queria simplesmente destruí-lo. O que era aquele povo? Aquele povo era o representante do plano de Deus da salvação. E se essa verdade se perdesse, todo o plano da salvação estaria em risco. Mas por que o Jeremias lamentou e ele clamava para que eles se arrependessem? Se arrepender do quê? Do que era esse arrependimento? Aí eu fui pesquisar um pouquinho qual era a idolatria. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, Deus utilizou Moisés para deixar claro quais práticas eles não deveriam ter, porque eram práticas recorrentes do povo naquela região. E eles tinham diversos deuses. E a gente conversou com a Mônica aqui. Qual que é a diferença entre um Deus com D minúsculo, que exige um ritual, e o nosso Deus de amor, que exige uma mudança de hábito e de atitude, também chamada de arrependimento. Quando eu me arrependo, eu mudo. A primeira característica do arrependimento é a mudança comportamental. E naquele contexto, os deuses, eles não exigiam mudança de comportamento. Eles exigiam rituais. Rituais. Então, eu não preciso mudar a minha atitude. Eu vou um dia, eu quero o Deus do carro novo. Então, eu vou lá e faço um ritual para o Deus do carro novo. Então, é muito diferente e antagônico do que Deus quer para a nossa vida. Ele não quer ser um gênio da lâmpada que realiza desejos. Ele quer ser o nosso Deus de amor, para nos salvar dos nossos atos pecaminosos. Tinham diversos deuses. E o povo de Deus estava contaminado e prestando cultos de adoração, de maneira errada. Eu fui pesquisar os dois que eram os 2 deuses mais populares naquele tempo. Não significa que fossem os únicos deuses. Um deles era o deus Moloque. O que era esse deus? Ele era um deus que ele te dava orientação para escolhas sábias. Bonito, né? Você quer uma escolha sábia, você busca aquele Deus. Como que era o culto a esse Deus? Envolvia sacrifícios de crianças recém-nascidas. Então ele tinha o corpo de ouro, a cabeça ou era um leão ou era um boi. E o seu estômago ele era vazado e ali tinha fogo. E o que eles faziam? Colocavam a criança viva e os sacerdotes batiam um tambor para que não ouvisse o choro da criança. E nesse culto, você tinha a inspiração e a sabedoria para boas escolhas. É assustador ou não? Muito, né? Se trouxesse essa sabedoria, a primeira coisa que faria é não Era colocar não a criança, né? Aquilo. Para ver como que o povo estava longe de Deus. E tinha outra prática. Tinha uma deusa que era muito famosa e durou muito tempo. E inclusive, ela era chamada como Rainha dos Céus. Como que era essa deusa? Essa deusa... tem um texto que a gente leu que o Jeremias fala para que você não olhe para o Deus que dá sinais no céu. O que eram esses sinais do céu? Segundo a lenda, ela vinha de Vênus. Tanto que o nome dela era Star, porque vinha de estrela. Então, o que acontecia? Essa deusa, que tem diversos nomes e era conhecida na Grécia, no Egito, ela era a deusa da fertilidade. Então você queria ter fertilidade para que você tivesse um filho, ou na tua plantação, ou na reprodução dos teus animais, você ia cultuar aquela deusa. E aquela deusa, ela tinha sacerdotisas. E como ela era extremamente popular, as suas sacerdotisas eram muito bem vistas. Elas andavam muito bem vestidas, muito bem arrumadas e eram jovens bonitas. O primeiro critério, tinha que ser lindas. E elas tinham reconhecimento popular.
Ok, até ali não tem nada de mais, certo? Eu sou um homem e eu quero ter a minha próxima safra, que ela seja extremamente produtiva. Então eu vou cultuar essa deusa. Como que era o culto a essa deusa? Você ia até uma sacerdotisa e você tinha relação sexual com ela. E durante a relação sexual, você estava recebendo a bênção. Por que Deus utilizou que o seu povo estava sendo adúltero, estava se prostituindo? Porque, veja só, a esposa deixava o seu marido ir cultuar uma deusa com uma relação sexual para que tivesse fertilidade. Ou seja, as suas práticas eram abominação perante Deus. E Deus falou, se arrependam e larguem disso. E o Jeremias, por que ele lamentou tanto? Porque ele amava o seu povo. E para o judeu ter uma identidade, ter o seu local, que era a terra prometida, significava muito. Então era arrepender, larga disso. Ou seja, não era largar de falar mal de alguém, não. Era largar de atos tremendamente abomináveis perante Deus. E sabe o que eu percebo quando a gente vê todas essas formas equivocadas de adoração? Que na verdade o ídolo, ele é uma projeção dos desejos do ser humano. Nada mais do que isso. Na verdade, as pessoas elas criam os ídolos e projetam naquele ídolo aquilo que elas gostariam que fosse um culto a Deus. Né? E aí o que acontece? Quando eu vejo isso, quando eu vejo que na verdade o ídolo é a projeção dos nossos próprios desejos, eu percebo que nós temos o que eu chamo de síndrome de Caim. O ser humano tem a síndrome de Caim. Que é fazer o quê? Que é oferecer para Deus não aquilo que ele pede, é oferecer para Deus aquilo que eu acho correto e aquilo que eu quero. Você deve bem se recordar da história de Caim, que Deus pediu para que fosse sacrificado um animal, e Caim, ao invés de dar um animal, deu dos frutos da terra, porque Caim achou que seria melhor dar dos frutos da terra do que dar do próprio animal. Então Caim ofereceu para Deus aquilo que ele gostaria, e não aquilo que Deus pediu. Sim. Então nos ídolos, às vezes, a gente acaba fazendo isso. A gente acaba projetando no ídolo os nossos próprios desejos. A grande preocupação que eu tenho é que eu não venha a transformar o Deus real num ídolo. Porque às vezes eu posso acabar projetando para o Deus verdadeiro as minhas vontades. Eu acabo transformando o Deus verdadeiro num ídolo, quando transmito a Deus as minhas próprias vontades, aquilo que eu gostaria que Deus fosse. Às vezes eu gostaria que Deus fosse extremamente zangado, em que punisse, em que descesse fogo do céu, em qualquer pecado que qualquer pessoa cometesse. Ou às vezes eu caio no outro extremo, eu penso bem assim, não, Deus é um Deus camarada, Ele é gente boa, então independente daquilo que eu faça, Ele sempre vai me perdoar, então eu posso usar a graça numa graça barata. Eu acabo projetando para Deus os meus desejos e transformando Deus num ídolo. É verdade. Humanizando Deus, né? Humanizando Deus, tirando a divindade. Eu acho interessante, não cortando tu, porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E o ser humano criou os deuses às suas necessidades próprias. É verdade. E é interessante que você falou ali, Rony, porque se você pensa, eu vejo assim, se você pensa uma pessoa está sacrificando um bebê, né? Do meu ponto de vista, não tem mais jeito. Nossa, se daí elimina porque não tem mais, né? E mesmo assim, Deus estava chamando o povo ao arrependimento. Ele estava dando uma oportunidade. E isso é impressionante, né, Paulo? O tamanho da profundidade, que é o nosso próximo tópico aqui, né? Que Deus ainda chama lá Jeremias e fala, ó, peça para o meu povo, porque apesar de tudo isso, eu não quero que eles sofram as consequências, eu quero que eles se arrependam. Como é que foi esse chamado aí? Olha só, a gente percebe a misericórdia de Deus, né? É que nem você falou, às vezes a gente olha para algumas circunstâncias e como nós somos pecadores, a gente não consegue encontrar a possibilidade de uma pessoa retroagir daquilo que já foi feito. Verdade. Às vezes a gente pensa bem assim, não, a pessoa já foi tão longe que ela não vai mais conseguir voltar. É difícil imaginar uma pessoa dessa conseguir se arrepender e pedir perdão. Mas Deus, Ele faz todo o possível para que a pessoa consiga compreender o que está acontecendo e retroagir e retornar antes que seja tarde demais. Eu consigo ver a misericórdia de Deus demonstrada na história de Jeremias, quando Deus pede de maneira incessante para que Jeremias vá, converse com o povo, repreenda o povo, diga ao povo o que está acontecendo. Só que um dos problemas do ser humano é que a necessidade é a mãe da providência. Então, às vezes, o ser humano espera chegar no fundo do poço para conseguir perceber que precisa voltar. Felizes são aqueles, ou como diz a Bíblia, bem-aventurados são aqueles que conseguem entender que as suas práticas vão levar eles a um lugar em que eles não precisam chegar para poder retroagir. Tem pessoas que precisam sofrer primeiro para entender que precisam de mudança. E a Bíblia ela demonstra que a gente pode entender que Deus ele criou um caminho, Ele abriu uma porta onde a gente pode pedir perdão pelos nossos pecados, independente de quais sejam eles, e que Deus está disposto a nos perdoar. Eu acho que uma das coisas
tristes da vida do ser humano é quando nós não conseguimos aceitar o perdão de Deus. Às vezes a gente pensa que foi tão longe que Deus não vai conseguir me perdoar. Mas Deus fala que todo pecado que a gente pedir perdão a Ele, Ele vai perdoar. Isso, na realidade, né, Paulo, é uma maneira que Satanás usa para convencer as pessoas, né? Ó, para você não tem mais jeito. E é Satanás que coloca isso na cabeça do ser humano, né? E é impressionante assim, ó, quando nós... Eu vou fugir um pouquinho para voltar no tema, para poder me fazer entender. Quando nós só gostamos de alguém quando nós conseguimos encontrar naquela pessoa características que nos geram admiração. Eu só gosto de alguém quando nela eu encontro alguma coisa que me gera admiração. Muitas vezes a gente fica tentando amar a Deus ou adorar a Deus, mas a gente não para tentar encontrar em Deus algo que nos traga admiração por Ele, porque é através da admiração que vem a adoração. Então, se eu não passo o tempo com Deus para conhecer quais são as formas de Deus se manifestar, os prismas que Deus tem, eu acabo não conseguindo encontrar em Deus algo que me gere admiração para gerar adoração. Uma coisa que me chama muita atenção em Deus é a sabedoria que Deus tem. Eu fico fascinado pela sabedoria que Deus tem. E agora eu volto para a lição de terça-feira, que é que a gente estava falando sobre a questão do povo estar pecando, e Deus abriu um caminho para poder salvar o povo. No Éden, Satanás ele fez com que Adão e Eva pecassem. Satanás certamente deve ter pensado bem assim, olha, Deus não quer me deixar voltar para o céu, porque na verdade Satanás ele não tinha se arrependido, ele sentia falta do ambiente celestial. E ele pensava bem assim, bom, se Deus não quer me deixar voltar, se Deus não quer me perdoar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer Adão e Eva pecar. Porque eu falo que Deus é injusto. Se Adão e Eva pecar, ou Deus destrói eles, aí eu filho a Deus, ou Deus perdoa Adão e Eva. Só que se Deus perdoar Adão e Eva e não me perdoar, eu vou ter razão perante todos que Deus é injusto, porque Deus vai usar 2 pesos e 2 medidas. Então é como se Satanás tivesse colocado Deus em xeque. Mas a sabedoria de Deus é tão grande que ele consegue fazer 2 coisas antagônicas se encontrarem na cruz. Ele faz a misericórdia e a justiça se encontrarem na cruz. Ele fala bem assim, olha, por mais difícil que seja a situação, por mais que pareça que não há solução para esse problema, por mais que pareça que Satanás colocou Cristo contra a parede, é como se Deus ele invertesse o tabuleiro e em vez de ficar em xeque, ele dá xeque, sabe? Então, nesse momento que Satanás pensa bem assim, fazer Adão e Eva pecar, porque se Adão e Eva pecar, ou Deus destrói eles e assim eu machuco a Deus, ou Deus tem que perdoar Adão e Eva, e perdoando Adão e Eva tem que me perdoar, porque senão ele usa 2 pesos, 2 medidas, porque perdoa eles não podem me perdoar. Então aí Deus ele inverte a situação na cruz do Calvário, falando bem assim, independente, querido, do que você tenha feito na sua vida, independente das dificuldades ou dos problemas de caráter que você tem enfrentado, você pode ter certeza que Deus te perdoa. Deus almeja a tua felicidade mais do que você mesmo. E Ele faz de tudo ao ponto de morrer na cruz, uma morte que não merecia, para poder te dar o privilégio e a oportunidade da salvação para viver eternamente com Ele. E com todo esse clamor de Jeremias, né, para o povo, isso gerou uma polêmica muito grande, né, Rony? Porque eles estavam bem daquele jeito, não queriam mudar. Foi como o Rony falou no princípio, na realidade eles não queriam mudança de comportamento. Estavam bem daquele jeito, né? E quando chega uma pessoa e começa a apontar os erros deles, ao invés de eles reconhecerem os próprios erros, não. E não, vamos eliminar aquele que está apontando os nossos erros. Na realidade, a mesma coisa que fizeram com Jesus, não é? Sim. Porque a lição de quarta-feira, ela deixa bem claro isso, né? A gente começa a ampliar um pouco mais. Aquele profeta chorão, lamentoso, ele se torna um gigante quando ele deixou claro que não importa como ou que a consequência, eu farei o que Deus pediu para mim. Porque Deus falou para ele, Deus tocou no lábio dele e falou, as palavras que tu falar são as minhas palavras, porque eu colocarei nos teus lábios o que tu deve falar. E nesse momento ele vai para os príncipes, para os reis, e ele fala, brincando, meus queridos, vai ser tudo destruído. E por que isso feriu tanto eles? O contexto histórico ele ajuda a gente a ampliar um pouquinho a visão também. Nós tínhamos a Síria, que era o grande reino, que durante 300 anos foi o grande reino que dominou a terra. A Síria tinha destruído o reino do norte há uns 120 anos atrás. E começou a surgir 2 novas forças políticas, o Egito ao sul e a Babilônia um pouco mais ao norte. Nesse momento que a Síria começa a definhar politicamente, o rei Josias, ele ouve Jeremias, ele se arrepende e ele busca a Deus. E nisso ele experimenta o quê? Uma prosperidade financeira. Então eles começaram a ampliar as suas riquezas e ganhar alguns territórios da Síria.
Pouquinho tempo depois, que eles estão soberbos, nós conseguimos crescer, nós somos poderosos, nós fizemos boas alianças. Aí chega o profeta e fala, vocês não confiem na sua sabedoria, não confiem nos homens, porque Deus está falando, se vocês não se arrependerem, tudo que vocês amam será destruído, inclusive vocês. Isso causou revolta tão grande que eles colocaram Jeremias em julgamento. E esse julgamento era lícito. Somente poderia ser colocado em xeque sobre pena de morte se tivesse um julgamento com os príncipes, com o rei, com os sacerdotes e com os profetas. Então eles chegam e colocam o Jeremias em xeque. E o Jeremias sabia, se ele fosse condenado, era morte. E eu não consegui ler, e Jeremias chorou, e Jeremias ficou com medo, e Jeremias tremeu. Não, ele repetiu. Ele estava preparado. Vocês podem me matar, mas vocês vão estar derramando sangue inocente. Ele falou com uma segurança. Aí eu lembro aquilo que tu falou, a esperança dele. A esperança não era o que o povo pode fazer comigo. Não, eu tenho certeza que o que Deus falou, ele vai cumprir. Porque quando Deus fala algo, Deus cumpre algo. Até tem um verso que, na Bíblia que Jesus fala bem assim, ó. Não temam aqueles que podem matar o corpo. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, pior do que perder a vida passageira, essa vida trivial, é perder uma vida eterna ao lado de Cristo. E o que eu vejo assim, que oportunidade que Jeremias teve. Querendo ou não, como foi um julgamento público, as grandes autoridades presentes, a autoridade religiosa presente e o povo presente também, todos ouviram mais uma vez o recado de Deus. Se arrependam das suas práticas pecaminosas. Porque vocês não se arrependerem, tudo será destruído. Inclusive, quem que defendeu ele? Que ele não foi morto? O povo. Porque o povo, e inclusive um dos anciãos, ele citou que há 100 anos o profeta Miqueias também falou, se arrependam disso, senão a Síria vai vir e vai destruir vocês. O que aconteceu? Era o rei Ezequias. Ele se arrependeu, eles clamaram a Deus, mudaram os seus hábitos. Pena que passou um pouco tempo depois, eles voltaram a cometer as mesmas coisas. Então, com base no passado, algumas pessoas têm a sabedoria divina de falar, opa, no passado foi assim, não vamos cometer o mesmo erro. E a gente puxa para nós hoje. A gente olha assim, nossa, mas como que esse povo se arrependeu? Como é que esse povo não se arrependeu? Gente, o mesmo ser humano que tinha lá é o mesmo ser humano de hoje. A sua tendência ao mal é a mesma. Só que nós temos uma vantagem. Nós temos um livro sagrado para que nós possamos olhar e falar, esse erro foi cometido e a consequência foi essa. Esse personagem foi falho, mas ele se arrependeu e Deus honrou e modificou a sua vida. E muitas vezes o que a gente faz? Comete os mesmos erros, tendo um exemplo a ser seguido e nós continuamos errando. É, verdade. E é uma coisa interessante, né, Paulo, porque o fato de ele servir a Deus não era uma garantia que ele não pudesse perder a vida dele. E ele sabia disso. E às vezes a gente pensa, puxa, mas eu faço tudo direito e tudo, por que isso acontece comigo? E às vezes tem o tempo de livramento de Deus e às vezes é o tempo do fim. E não, eu fico pensando muito em João Batista, né? Porque eu acho que, puxa, uma pessoa que só fez o bem, que anunciou Jesus e mesmo assim ele foi morto, ele né, não foi poupado. Só que dessa vez Jeremias foi poupado. Né? Ele achou, eu acredito que ele estava totalmente preparado para a morte e não pensava que haveria um livramento, mas houve, né? Para falar de João Batista, eu tenho até que me ajeitar na cadeira, porque o João Batista foi um cara admirável mesmo. E a história de João Batista, ele se liga de uma maneira contrastante, ele se liga com a história de Jeremias, a história de João Batista, pelo fato de que Jeremias ele tinha que falar o que o povo deveria ouvir. E ele não temeu, como foi bem explanado. Só que o povo queria matar Jeremias, e Jeremias falou bem assim, vocês podem até me matar, para amenizar a consciência de vocês, mas a mensagem vai continuar sendo a mesma. Não importa se vocês me matarem ou não. A única coisa que vai acontecer é que vocês vão derramar sangue inocente. Ainda mataram Jeremias. Por quê? Porque o povo se levantou. Os profetas e os anciões estavam querendo matá-lo e o povo se levantou. Por que isso contrasta com a história de João Batista? Porque quando foi solicitada a cabeça de João Batista, estava tendo o aniversário, né? Estava acontecendo um aniversário de uma pessoa muito importante. E aí aconteceu a festa, aí todos estavam bêbados ali, estavam embriagados. E foi solicitada a cabeça de João Batista.
O livro Desejar de Todas as Nações fala que quando foi solicitado a cabeça de João Batista, houve um silêncio mórbido, sabe? Todo mundo colocou a mão na consciência e falou bem assim, nossa, olha onde a gente chegou, olha até onde a gente foi, porque todo mundo amava João Batista, né? E aí eles pensavam assim, olha até onde a gente chegou, e todo mundo ficou olhando para o rei. Só que como ele não podia voltar atrás na sua palavra, ele acabou solicitando que fosse trazida a cabeça de João Batista numa bandeja. No livro Desejar Todas as Nações fala bem assim, ó, que se alguém tivesse se levantado e falado bem assim, ô pessoal, peraí, eu acho que a gente está falando demais, eu acho que a gente se desviou do que é certo, eu acho que a gente está falando besteira, vamos voltar para a festa. Se alguém tivesse se levantado, João Batista não teria morrido. Então, o que me gera muito medo não é a atitude dos bons, não é a atitude dos maus, é a inércia dos bons. O problema não é a atitude dos maus, é a inércia dos bons. Então, naquele momento, se alguém tivesse levantado, João Batista não teria morrido. Mas nesse momento aqui, alguém se levantou. Sim. O povo se levantou a favor do profeta e ele não morreu pela misericórdia de Deus e porque pessoas estavam ali tentando aceitar aquilo, as repreensões e os conselhos de Jeremias. E provavelmente deve ter sido uma pessoa que foi instigada pelos outros, né? Geralmente um tem a coragem e outros, né, acabam indo atrás. Por isso que a gente não pode pensar que, por exemplo, a gente escuta a história de Jeremias, dá a impressão que ninguém estava ouvindo Jeremias, né? Dá a impressão que ninguém estava ouvindo Jeremias. Mas essa parte da história mostra que há muitos momentos na vida em que a gente está tentando fazer o trabalho do Senhor, às vezes a gente está se esforçando para fazer o que é certo, e a gente não consegue ver os frutos do nosso penoso trabalho. Mas o fato de nós não vermos o fruto do nosso trabalho não é significativo para acreditarmos que nada está acontecendo. Porque com Jeremias foi assim, aconteceu. É verdade, é verdade. A gente já está chegando no final do nosso estudo. Rony, você gostaria de deixar alguma mensagem com as pessoas que nos ouvem? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o profeta Chorão mesmo. Que homem forte. Que homem que quando é usado por Deus, ele vira um gigante. Isso serve um exemplo para nós. Porque fala, tá bom, o Jeremias ele não morreu, ele sofreu um monte e ele foi para o Egito e ele não foi morto e torturado. Ok. Os seus escritos serviram de esperança para Daniel. Porque ele estava vivo, teve 3 levas que o povo foi sendo levado para a Babilônia. Primeiro foram os sábios, depois levaram as riquezas do templo e por último eles acabaram e destruíram tudo, cumprindo o que o Jeremias escreveu. Só que ele também escreveu que o povo seria restabelecido, que a mensagem continuaria e quanto tempo que duraria esse exílio. Então, todo o seu sofrimento e o seu escrito serviu como esperança também. Porque o que ele falou de coisa ruim que aconteceu, as coisas boas também deveriam acontecer. E Daniel, no seu exílio na Babilônia, o seu grande motivador de esperança foi ler o que Jeremias escreveu. Aí vem com aquilo que tu falou. Às vezes, aos nossos olhos, algumas escolhas parecem que não fazem sentido ou que ninguém vai ver. Ela ecoa para a eternidade. Amém. Escolhas ao lado do nosso Deus, com sabedoria divina, elas afetam a nossa vida e a vida de muitas pessoas que nós não conhecemos. Testemunhos, milagres. Quando nós escolhemos a Deus, elas são sementes que vão para o mundo todo para glorificar o nome de Deus. Tanto é que estão ecoando até hoje, né? A gente está estudando aqui. Paulo, você gostaria de deixar alguma mensagem final? Eu queria só repetir a questão da esperança ali. Na verdade, essa é uma citação de um escritor, filósofo, professor, palestrante chamado Mário Sérgio Cortella. E ele fala bem assim, ó, a coisa mais importante que você e eu temos que ter na vida, quando não temos mais nenhuma outra coisa, é a esperança. Mas a esperança do verbo esperançar, porque tem gente que que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tem gente que diz, eu espero que dê certo, eu espero que se resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é da onde vem a palavra esperança. É ir atrás, é buscar, é não desistir. Por isso, se você nada tem, mantenha a esperança. E como eu tinha dito, o médico Albert Schweitzer, ele diz que a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A esperança. Eu espero que você não perca a esperança do verbo esperançar, de ter um relacionamento com Deus e conseguir encontrar a solução para os nossos problemas através da companhia do poder de Deus, através da misericórdia dele. Né? Amém. Eu gostaria de fazer um fechamento dessa lição aqui,
que é impressionante, assim, eu vi o Paulo falando e eu tenho essa mesma impressão. A sabedoria de Deus e a longanimidade, a misericórdia, o amor que Ele tem pelo ser humano é uma coisa que fascina a gente. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, a gente vê como Deus está interessado na salvação da gente, né? O que Ele quer é que cada um se salve. Ele não queria que nenhum dos seus filhos se perdesse. E aqui ele fala o que a Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, teve que sofrer para resgatar o ser humano. E eu queria só ler esse final aqui do nosso estudo, que diz assim: separação dos poderes divinos. O amor de Deus por nós foi tão grande que as pessoas da divindade que se amaram por toda a eternidade suportaram essa separação a fim de nos redimir. A declaração de Deus meu, por que me desamparaste, que foi a declaração de Jesus na cruz, é a mais clara e poderosa expressão dessa separação, do preço que foi pago para nos salvar. Ali podemos ver novamente a dor e o sofrimento que o Senhor suportou por causa do nosso pecado. E às vezes a gente pensa assim, para Deus está tudo bem, né? Porque Ele está lá, Ele é poderoso, Ele é infinito, Ele é sábio, e a gente que está sofrendo, Ele não está sofrendo. E é impressionante de ver que Deus sofre pela gente. Deus sofre com o nosso sofrimento, Ele se alegra com a nossa alegria. Então, Ele não é um Deus indiferente nunca. Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas Deus não está nem aí para o meu problema, Ele não sabe o que eu estou passando. Ele sabe. E Ele está tomando providências para você. O que você precisa? Buscá-lo. É a única coisa que Ele pede: peça minha ajuda. Eu não posso interferir na sua vida sem que você peça para mim. É isso que Deus está pedindo, né? Então, por favor, peça a Deus, confie nele, clame a Ele, que Ele com certeza Ele está ali. Eu vejo Deus assim, na expectativa assim, nossa, esse me quer, agora eu vou agir. Porque Ele está ansioso para fazer o melhor para a gente e para nos salvar. E que a gente esteja com esse pensamento durante essa semana. Busque a Deus de todo o teu coração, porque o coração dele está aberto sempre para nos receber. Amém. Então vamos terminar o nosso estudo. Obrigado pela participação de vocês, foi muito agradável. Eu queria que o Paulo terminasse com uma palavra de oração, por favor. Eu gostaria de fazer uma invocação para essa oração e lembrarmos dessas duas tragédias que estão acontecendo, uma aqui no Brasil, lá em Mariana, perto de Catalão, em Minas Gerais, e essa outra tragédia que aconteceu essa madrugada lá em Paris, Sim. com inúmeras famílias perdendo seus filhos e estavam participando de festividades sociais. Então que nós possamos lembrar também dessas pessoas e que Deus possa consolar os seus corações. Oremos. Nosso bondoso e eterno Deus, que nos céus habita e que habita em nossos corações, nosso coração se enche de alegria por podermos contemplar a Tua misericórdia em nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor do fundo do nosso coração, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Seu amor é teimoso e porque o Senhor usa todos os meios possíveis para nos mostrar que muitas vezes o caminho que estamos seguindo não nos levará ao céu e sim à perdição. Que o Senhor não desista de nós, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a ter esperança, independente das circunstâncias. Que assim como nós pedimos ao Senhor que nos dê esperança, que o Senhor possa dar esperança também às pessoas que sofreram pelos atentados em Paris e pelas pessoas que estão sofrendo devido àquela enxurrada de lama que varreu muitas casas e tirou muitas pessoas de seus abrigos. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, ó Deus, nos ajudando, talvez não a entender tudo o que tem acontecido, mas não nos permitir desistir e ter a esperança do verbo esperançar, para que através de um relacionamento que nos leva a te conhecer de uma maneira profunda e prática, possamos ter a esperança de que um dia o Senhor nos voltará e nos levará para um lugar melhor. Amém. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de aqui estarmos e estudarmos a Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Chegamos ao fim de mais esse estudo. Que belas lições a despeito das tragédias, as tragédias individuais que cada um de nós vivemos. Sabemos que há esperança nesse grande Deus e que nós possamos cada dia mais nos entregar a Ele. Amém. Eu gostaria de repetir para vocês aqui o cardápio que nós vamos ter durante essa semana. Um cardápio de pregações lindíssimas com ex-pastores. Amanhã à noite nós vamos estar com o pastor Gilson Grittner. Foi pastor recentemente nessa igreja, 5 anos atrás. No dia 16, segunda-feira, o pastor Márcio Mastrini vai estar pregando para nós aqui também. No dia 17, o pastor José Silvio Ferreira
Muitos conhecem, muitos são queridos por ele. No dia 18, o pastor Irajá Costa e Silva, que também foi o pastor que inaugurou em 1968 esse templo aqui. No dia 19, quem não conhece? Pastor Assad Bechara. Que homem de Deus, que inspiração divina. Dia 19, quinta-feira. No dia 20 e 21, que será sexta e sábado, teremos aqui o pastor Jonas Arraes, que durante muito tempo também pastoreou essa igreja e hoje está na Associação Geral lá nos Estados Unidos. E no dia 22 vamos ter o Davi Marski. Então está aí o cardápio, fiquem à vontade, nós contamos com a participação de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem participando conosco através do facebook.com/ESI Curitiba. Tenham um restante feliz sábado na companhia de Deus. Obrigado, boa tarde.